Estamos aqui no Gente que Faz, novamente, e com orgulho, né, de conseguir 2 gerações do Dom Carlini, né, a fundadora, Dona Maria do Carmo, e o Bruno, o neto, que agora está dando sequência a esse trabalho. É um restaurante que a gente vem praticamente desde 87, foi se fundar em 85, então já são 40 anos de mercado. E é um orgulho, né, estar aqui na Moca, né, meu bairro, inclusive. É um restaurante tradicional, né, e muito bom. Para mim, um dos melhores italianos de São Paulo. E a gente veio contar um pouco da história do restaurante desde o início e, para começar com a Dona Maria do Carmo, entender de onde veio essa ideia. Aqui era um concessionário, como é que ele se transformou num restaurante e como é que ele se desenvolveu até a chegada do Bruno. Muito bom. Então, esse edifício, esse prédio foi construído por meu sogro, Arthur Carlini, um italiano que tinha uma cabeça boa para negócio, e pegou esse terreno e construiu porque ele pretendia fazer um prédio para automóveis. Então foi feito para carro, não foi feito para restaurante, a princípio. Mas naquele tempo tinha 30 carros em São Paulo, inclusive ele tinha um Chrysler lindo, Bordeaux, maravilhoso, mas ele tinha, a cabeça dele estava 20, 30 anos na frente, né? Aí percebemos que não ia ter jeito de trabalhar com, porque tinha funilaria, tinha pintura, tinha tudo aqui, né? Aí foi alugado a princípio para a Agromotor, que ainda existe aqui na rua, e depois de algum tempo eles foram para um lugar menor e entrou uma empresa de embalagens Melo, que chamava. Mas essa empresa ficou alguns anos, eu não vou me lembrar quantos anos, mas eles começaram no fim, eles estavam pagando, dava para eu pagar a minha empregada com o dinheiro que pagava do aluguel, era um absurdo. E nós não tínhamos como tirá-los, porque tinha uma lei que não permitia isso. Então, quando estava assim próximo, no mês, quase a semana aqui para terminar o prazo, no dia nós nos reunimos numa mesa que é no cantinho daqui do salão. Estava meu filho Arthur, que é pai dele, mas a minha mãe, eu, a minha nora e a minha filha. Estávamos em poucas pessoas na mesa, com uma champanhe aqui do lado para saber se íamos conseguir chegar meia-noite e não teria que chegar ninguém para continuar o aluguel, né? Para assinar o contrato. Bom, meia-noite abrimos a champanhe, tomamos. Bom, todo mundo, assim, sabe, estava até nervoso com a situação. Bom, o que nós vamos fazer aqui? A única pessoa que abriu a boca para falar alguma coisa foi a minha mãe. Ela disse assim, que tal fazer um restaurante? Bem o jeitinho dela com o dedinho assim. Que tal nós fazermos um restaurante? Ficou todo mundo olhando para ela, ninguém falou não ou vamos fazer outra coisa. E ficou a princípio, vamos fazer o restaurante. Como ninguém respondeu, ela disse assim, Maria, que sou eu, você me ajuda? E você, amanhã mesmo você vai visitar 2 restaurantes que você gosta muito e procura fazer o desenho de uma cozinha, porque nós achamos que tem um lugar que vai ser bom para cozinha, que aliás é o que está até hoje aí. Eu falei, mas mãe, você tem certeza que você está falando? Você entende alguma coisa de cozinha? Maria, vamos em frente, você vai fazer o desenho, me traz o desenho, eu te dou 2 dias para você me trazer o desenho da cozinha. Assim mesmo, começou a dar ordem, sabe? Falei, não, por isso era não. Nona. E fui atrás de 2 restaurantes, que eu não me lembro mais quais são. Acho que um era da Avenida Paulista, que tinha numa esquina de um restaurante italiano, bem bonito mesmo. E depois acabaram derrubando e faziam um prédio, mas ele era um dos melhores de São Paulo na época. E eu fui até lá, eles foram super amáveis comigo, porque eu falei que eu ia fazer um negócio na Moca, né? Para eles era no fim do mundo, né, a Moca. Não ia ter concorrente. Então não ia ser concorrente. Então eles aceitaram de eu entrar na coisa, fui com papel, caneta, e fiz um desenho e trouxe o desenho. Bom, isso depois de 2, 3 dias, alguém apareceu dizendo que tinha uma pessoa que trabalhava com inox e que poderia fazer a cozinha pra gente. E ele estava sem trabalho, então ele fez um preço muito bom para fazer, nós já concordamos na hora. Então eu já sabia que eu tinha que ter os lugares para fazer lavar as panelas, sabia tudo, estava com tudo preparado para ele. E ele fez isso em poucos dias, eu não entendo até hoje. E eles que deram a ideia de fazer a boqueta toda de aço inox também. Então ficou, em pouco tempo, ficou pronto a cozinha, vamos dizer. Bom, agora isso aqui não tinha não tinha nada, que era tudo fechado
que era um lugar onde eles botaram um carro da Agromotor na época e tal. Já antes até do pessoal da Melo Embalagens. E meu marido falou assim, vamos fazer uma coisa, vamos dar uma volta em São Paulo e vamos ver se a gente vê alguma casa em demolição, tal. E fomos passear para procurar, de repente, em Higienópolis, nós estávamos passando, eu falei, para, porque eu estou vendo uma porta enorme aqui. Ele parou o carro, eu atravessei a rua e eu falei, essas portas aqui são à venda? Eu vi que tinha uma opção de porta grande, as janelas e tudo. O dono deixou para a gente vender, nós que estamos derrubando, nós podemos vender. Eu falei, então fiz sinal para o meu marido e ele já saiu com o carro e foi buscar um caminhão. Olha que loucura. Ele já veio de caminhão, porque não era nem fechado, eram aqueles caminhões grandes abertos. Eu sei dizer, por isso eu fiquei enrolando os caras, conversando com eles, quanto eles iam fazer aquilo, tudo. Ele falou, a senhora dá quanto a senhora quiser, porque tá na nossa mão, não sei nem se nós vamos conseguir vender essas velharias aqui. Aí fizemos um preço lá embaixo mesmo, e eles acharam que era muito até. Eu não me lembro se foi R$300, uma coisa assim. Eu sei que o Arthur chegou, já veio preparado com algum dinheiro, caso precisasse pagar. Eles não aceitassem o cheque, mas aceitaram o cheque. E nós pusemos tudo que eles tinham de coisa. As 4 janelas daqui, aquela porta, mais 3 portas, que 2 estão no salão de cima. Então nós, quando vi tudo aquilo, trouxemos e pusemos aqui no prédio. Bom, agora já achar alguém para ver o que a gente vai fazer. Foi aí que apareceu um cara que era nosso, trabalhava com a gente, e eu falei, eu quero as 2 janelas aqui, 2 lá. Ele veio, mediu, vai dar certinho. Só que você faz ao contrário, porque assim as pessoas que sentam na mesa não ficam com a janela aberta pertinho deles, assim, somente na rua, né? E aí o cara fez tudo com tanta precisão, com tanto, sabe, bom, deu tudo certo. Nesse inteirinho que ele estava fazendo isso, meu marido falou assim, vamos dar um pulinho, mas como se fosse muito fácil. A gente podia ir para a Itália, ficar uma semana e vamos ver se a gente traz alguma ideia de lá e tudo mais. Vamos, falou em viajar, a mamãe estava pronta, era aí. Né? Lá fomos nós. Então nós chegamos no lugar que uma amiga minha, que era consuleza do Brasil, morava em Gênova, mas ela já tinha saído de Gênova, mas ela tinha me falado que tinha essa loja que tinha os Albero della Vita, que é a árvore da vida. E nós chegamos em Gênova, eram 5:50 e a loja fechava às 6. Então eu falei, pega um táxi, ele vai na frente para a gente chegar em tempo na loja. Chegamos na loja, o cara estava baixando as coisas da loja. Eu falei, não, porque nós vamos comprar coisa. Ele falou, não, senhora, já está na hora. Sabe? Mostrou o relógio. Eu falei, abre porque eu vou comprar 5. O homem abriu. Na hora. Bom, abriu, eu trouxe mais de 5 até, porque estava muito barato os panos lá. Eu trouxe um que veio era diferente. Esses aqui eu tinha 4 ou 5 deles que já estamos usando desde essa época, são 40 anos, né? São 40 anos. Então vai estragando e a gente vai dando para trocar. E trouxe um que está na entrada ali, que era diferente, era feito, acho que no norte da África, uma coisa assim. De Gênova nós fomos para Firenze, que era o lugar que a gente já tinha ideia de ir mesmo, porque lá é o que tem de cultura e tudo mais italiana. E lá nós fomos ao museu, que hoje você praticamente não consegue ver o quadro do Botticelli, mas naquele dia, por coincidência, estava meio vazio. Sentamos e vimos o quadro inteiro do Botticelli, que ele tem não sei quantos metros, né? Acho que 10 metros de largura. E depois disso, fiquei encantada com o Botticelli e nós fomos para a praça, a mesma praça que tem o museu, e vimos que nas lojas eles vendiam a parte cortada do Botticelli, que são esses quadros aqui, que estão aqui. E eu escolhi os 4 que eu mais gostei, eram enormes, veio tudo enrolado e tudo mais. E eu achei que a gente tinha alguma coisa já para trazer para o Brasil, que eram os panos e os quadros do Botticelli. A minha cabeça já estava feita como é que eu ia arrumar o salão. Bom, voltamos para o Brasil, mandei fazer os quadros
E então já estavam, as janelas já estavam prontas, estava tudo bem, a cozinha praticamente pronta. Já estava na hora de começar a fazer, para pensar em começar o nosso restaurante. Foi assim que o nosso começo foi assim, bem, vamos dizer, bem corrido, né? Foi tudo em questão de um mês se fez tudo. Impressionante o que a gente fez. Quando a gente quer fazer as coisas, a gente consegue fazer rápido. Muito bom. E uma coisa importante, né? Por que do Botticelli? Porque a senhora faz aniversário dia 17 de maio, Botticelli morreu dia 17 de maio, eu sou no dia 6 de maio. Quem é taurino é complicado, taurino passa por cima de tudo, né? Se arranjar algum problema, ele vai passar por cima, né? Então, eu queria entender agora todos esses problemas, porque a gente montou já, a senhora contou a história de como foi montado o salão, todo o restaurante, a cozinha, e agora eu queria saber como começou, como é que começou a cozinha a operar com a sua mãe. Eu queria um pouco disso e depois como é que ela passou para o Bruno. Bom, chegou o dia da inauguração do restaurante, né? Então, meu marido achou que devia mandar uns panfletos, porque tem o Banco Itaú aqui na frente da gente, né? Que a gente sabia que isso seria muito importante ter esses clientes. E, de repente, estamos preparados na cozinha com o cardápio já pronto. Eu aposto minha mãe e mais um moço que estava cuidando da cozinha junto conosco e mais o salão. Imagina que falta de coisa. Bom, seja como for, a fila ia até a Rua da Moca, que tem um quarteirão e meio daqui, mais ou menos. Resultado, nós conseguimos fazer 30 pratos só. E olhe lá, e correndo feito doido, porque todo mundo só dizendo, não, tem muita gente esperando, aquela coisa toda. E quem não tem prática, a coisa fica difícil, né? Bom, quando terminou esse dia, nós nos reunimos, bom, precisamos fechar o restaurante, não vai estar mais aberto. Vamos estudar como é que nós vamos fazer. Aí é que nós começamos a perceber que tinha que ter uma estrutura diferente. Claro, mamãe estava disposta também, mas a gente não tinha conhecimento das coisas básicas, né, de um restaurante. Depois de 10 dias nós reabrimos, mas sem mandar folheto nenhum. Quem viesse estava ótimo, né? Então vieram aí umas 20 pessoas, todos nós conseguimos atender. E aí percebemos que nós tínhamos que aumentar o número de pessoas. Tinha que ter garçons, porque só tem um garçom. E só estávamos em 3 na cozinha. E fomos devagarinho, nós fomos aumentando as coisas conforme foi crescendo o restaurante. E foi aí que nós chegamos, no dia de hoje, como nós estamos com um restaurante plenamente funcionando, né? E é o que eu posso dizer do nosso... Foi muito, muito trabalho, mas muita convicção de que a gente ia ter sucesso. Então, uma coisa muito importante, né, Dona Maria do Carmo, a mãe da senhora, dentro do que a senhora conhecia, ela sabia fazer muito pouca comida. De repente, ela virou o AIS da cozinha, né? Inclusive, né, o próprio Bruno, isso é DNA, apesar da mãe do Bruno também ter sido contra ele abandonar o direito para estar aqui, mas é DNA, né? Quer dizer, ele também estar aqui hoje tem a ver com a sua mãe. Então, conta um pouquinho só do que a sua mãe estava fazendo. O que eu conhecia da minha mãe, desde que eu cresci do lado dela, ela fazia comidinha normal, aquela coisa toda, de todo dia, arroz, feijão, um bifinho, uma coisa. E de repente essa mulher entra nessa cozinha e começa a aparecer coisas que eu disse assim, mas onde é que você aprendeu a fazer tudo isso, mãe? Ela fazia uma vitela que até hoje nós não acertamos fazer a vitela dela. É impressionante, que eu não sei o que ela fazia naquela vitela com brócolis, que eu tenho saudade. Até o meu cozinheiro que está até hoje aqui, ele fala, Dona Maria, não pede aquele brócolis porque não sai igual dela, não tem jeito. Ela começou a fazer cabrito. Mas como é que você sabe fazer essas coisas? Fazer um bacalhau, que não sei como é que ela fazia aquele bacalhau que saía melhor do que todos que eu já comi, sabe? Falei, mãe, que você aprendeu a fazer isso? Maria, nunca não aprendi, não. Eu acho que tá indo bem, você fica perguntando muita coisa. Ela não queria nem que eu perguntasse por que ela sabia fazer aquilo. Ela fazia o bacalhau melhor que eu queria. E começou a fazer as massas, ensinar a fazer as massas, inclusive. Quer dizer, ela que pegava a maquininha, aquela pequenininha italiana, fazia as massas. No começo nem a maquininha tinha, era no bolo,
abria, cortava na mão, e depois é que começou a aparecer aquela máquina de coisa. No fim, compramos uma máquina maiorzinha, e assim foi, quer dizer, então nós estávamos fazendo as massas aqui, os molhos aqui, a coisa foi crescendo, né, porque massa todo mundo gosta, e o cabrito que ela fazia era maravilhoso. Eu sei dizer que foi assim que aquilo me deixou assim sensibilizada, porque eu não tinha noção que ela sabia fazer tudo aquilo. Eu não sei como é que ela sabia fazer aquilo. Para mim é uma coisa assim do outro mundo. Não dá para entender, mas fazia muito bem feito, era tudo. Eu me lembro muito bem, eu tenho uma foto dela na cozinha, ela abrindo aquele forno. Mamãe, a senhora não pode mais abrir forno, fechar forno. Mas eu nunca me queimei, nunca me machuquei. Eu falei, mas é perigoso, cozinha, porque você pode cair. Alguma vez ela botava a mãozinha na cintura, alguma vez eu caí aqui nessa cozinha? Quer dizer, e nunca caiu mesmo, sabe? Era uma coisa, eu fui descobrindo a minha mãe. E essa descoberta foi maravilhosa, porque até o fim da vida dela, que ela foi até os 102 anos, cada dia dela, para mim, era uma surpresa. A maneira como ela vivia, a maneira como ela gostava dos netos, como ela admirava a vida. Ela quis viver todo esse tempo que ela viveu. E uma coisa muito importante, né? O bolinho da Bisa, né, que é famoso, né, além do nhoque da Bisa, que o Bruno conseguiu fazer, né? Ele conseguiu ajustar o restaurante. E o Bruno já estava aqui já há um bom tempo, né? Pelo menos durante 10 anos, cuidando das massas, da preparação das massas, né? Preparar a massa para poder entrar na cozinha. Aí eu queria que a senhora agora começasse a contar um pouco sobre o Bruno, né? Como é que ele chegou aqui. Como é que ele voltou, né? 10 anos e agora já são 3 anos dentro do Dom Carlini e assumiu a cozinha. Eu tenho 3 netos, né? Um foi para o lado estudar para ser professor, fez faculdades, o outro fez engenharia, agronomia, e o Bruno estava fazendo direito de acordo com a combinação que a mãe gostaria que ele fosse advogado. Só que o Bruno viu que não era lá isso que ele queria. De repente ele começou a fazer gastronomia, mas eu nunca pensei que ele fosse fazer gastronomia pensando em alguma coisa daqui, não sei. Eu não estava imaginando isso. Falei, quem sabe ele quer fazer também um restaurante para ele, né? Alguma coisa assim. De repente ele vai para Lyon, com uma escola considerada uma das melhores do mundo, né? Do Paul Bocuse, e que inclusive devia ser um cara tão importante que saiu páginas inteiras da morte dele, acho que há 3 anos atrás. Uhum. Ele era muito importante e realmente o que ele passou para o Bruno foi coisas fantásticas. E de lá se formou, foi parar na Toscana com um restaurante que era de 1 estrela, né? De 1 estrela, porque outro dia eu achei que era de 3, mas é 1 estrela. Mas era 1 estrela. Mas estrela, tudo bem. Mas 1 estrela no estado, na Itália, é considerado. É consideradíssimo, né? E foi lá que ele trouxe, então, uma ideia maior da comida italiana, porque parece que o restaurante era muito bom. Uhum. Inclusive, ele fez uma vez uma degustação fantástica, como eles faziam lá. Foi muito importante isso pra gente. Então, de repente, ele voltou para o Brasil, não veio trabalhar assim, diretamente com a gente, foi trabalhar com a Argentina, né? Como é o nome dela? Passei um período com ela, talvez para não vir direto para cá, não sei porquê, né? Ele tinha que testar antes, né? Não podia errar no da família. Não que errasse também, né? Exatamente. Como é que ela chama? Até esqueci. A Paola. E eu só vi ele falar, não, ela é um pouquinho exigente demais. E ela me pôs no forno. Ele não estava gostando muito da história. Bom, eu sei dizer que depois ele acabou trabalhando com as massas, abriu um negócio dele, mexeu com as massas todo aquele tempo, nada de vir para cá. E aí começou a trabalhar com as massas e, de repente, o Bruno veio parar aqui, 3 anos atrás. Quer dizer, depois de toda essa volta que ele deu até chegar aqui. E eu falei, meu Deus, não é que o Bruno acabou vindo trabalhar com a gente? Que maravilha, né?
E agora, né, um pouco da história do Bruno Carlini, né, no comando do Dom Carlini. Então me conta aí um pouco, né, dessa sua jornada até aqui. Bom, começando pela escola, né, pela França, Itália, né, eu fui fazer gastronomia, sou formado aqui na Embi Morumbi. Fui fazer uma extensão no Paul Bocuse, na França, e acabei ficando um pouquinho mais lá para trabalhar num restaurante, tanto na França como depois, na sequência, na Itália, na Toscana. E quando eu voltei, logo que eu voltei, eu recebi uma proposta para ir para Angra dos Reis, fiquei 3 anos lá. E quando eu voltei, eu trabalhei em alguns restaurantes aqui em São Paulo. Depois eu voltei para o restaurante e dei sequência, primeiro pela parte das massas, né, que a gente tinha uma fabricação, um pastifício que se separou e ficou exclusivamente produzindo as massas e fornecendo para o restaurante. E agora, recentemente, faz 3 anos e alguma coisa, eu sempre me mantive de uma maneira consultiva no cardápio e tudo mais, né, nesse período todo, né. Mas voltei a trabalhar 100% do tempo aqui no restaurante, né, dar continuidade mesmo a essa história aqui. Que já é a 3ª geração praticamente, né? Sim. As duas começaram juntas, né? Mãe e filha, mas você... Tenho meus pais também. Então, tem seus pais, estão aqui também. A gente tem que estar sempre buscando, né? Sempre evoluindo que é engraçado, né? Para continuar no mesmo lugar. Né? Exatamente. A gente tem que sempre, para fazer aquilo que a gente sempre fez, a gente tem que buscar muito, né? E ir atrás. E voltando agora um pouco no tempo, e também falando um pouco da sua família, seus netos e o seu pai, principalmente, porque a história que a senhora contou é bem interessante, né, emocionante também, porque o italiano, espanhol, português, o negócio era ter filho homem para trabalhar, né? E o seu pai só teve a senhora, mas a senhora valeu por várias, né? Ainda mais sendo taurina também. Não, aconteceu quando eu fiz 15 anos. O meu pai fez um café da manhã maravilhoso para mim. E ele era uma pessoa... Ele não sabia ganhar dinheiro, mas ele era a pessoa mais interessante que eu já conheci. Matéria de fazer coisas, levar presentes para os irmãos. Daqui de São Paulo, a gente morava em Guarulhos. E nesse dia ele falou para mim que ele precisava conversar muito comigo. Eu falei, vem bronca, vem coisa, sei lá o que ele vai falar. Estou comendo lá o queijinho que ele tinha que buscar na feira, papapá. Ele disse assim, eu preciso confessar uma coisa, quando você nasceu e era uma menina, eu fiquei muito triste, porque a sua mãe disse que não ia ter mais filho. Eu falei, acabou, não vou ter um filho homem, Aí ele pegou na minha mão, ficou segurando a minha mão e falou assim, em compensação ela me deu uma filha que vale por 15 homens. Quando ele falou isso, me deu um negócio, eu comecei a tremer, porque eu dizia, meu Deus, eu não vi uma declaração de amor maior na minha vida de um pai falar isso para mim, né? E desde esse dia eu comecei, infelizmente ele foi embora muito cedo, mas foi um pai com os netos, aproveitou os netos, que teve 3 meninos, logo um atrás do outro, ele aproveitou bem os meninos, sabe? Eu falei, eu não te dei um neto, um filho, mas você não teve um filho, mas tem 3 netos. Ele se divertiu com as crianças, ele gostou muito de ter dado esses 3 netos, mas embora, 54 anos ele foi embora e nos deixou, uma pena. Mas eu queria falar uma coisa que eu acho importante, é a respeito da minha nora e do meu filho. Se esse restaurante está indo com uma pessoa que está na cozinha maravilhosa, que é o Bruno, se eu não tivesse a Del aqui hoje, sabe, e o Arthur, não sei como é que ia ser. Que Del é uma coisa assim, ela pega tudo, ela se preocupa, se sai uma pessoa que fazia as flores na decoração, ela vai e faz as flores, vai no Ceasa comprar as flores, faz os arranjos lindos, ela se preocupa com tudo e trabalha para burro, quer dizer, eu tenho que realmente considerar demais a Del, que ela é muito eficiente, muito boa, muito gente que tira o chapéu para ela, viu? Parabéns, ela está sempre aqui, está sempre no salão, é quem eu vejo primeiro.
E eu agora estou fazendo mais assim relações públicas, então eu recebo sábado e domingo o pessoal, dia de semana, umas 2 vezes por semana, eu recebo o pessoal, porque o domingo o pessoal quer saber como é que começou o restaurante, o que são aquelas bandeirinhas lá de cima, não sei o que lá. Eu tenho que estar ali para conversar com todo mundo. E é gostoso que na hora que eles vão embora, eles ficam me procurando para dizer que adoraram o restaurante, sabe? Eles vêm falar comigo, apesar de eu ter falado alguma coisa, porque vem às vezes uma família inteira, né? E vem para conversar. Acho que estava faltando alguém para fazer essa parte também. Espero que eu vá aguentar mais um tempinho para continuar fazendo isso. Não, precisa, né? Precisa, É a história viva da Moca. É verdade. E o que a senhora deixa de conselho para quem está começando? A senhora que é empreendedora, né? Todos são empreendedores aqui. As mulheres descobriram que elas têm uma força muito grande, uma nova visão dos negócios. Elas são empreendedoras, trabalham muito bem, estão conseguindo um lugar especial nos seus negócios, estão conseguindo crescer. E eu só posso dizer uma coisa, o jeito que a gente trabalhou, que nem dormia, não tinha tempo para nada, só pensava em crescer e fazer as coisas que dessem certo. Então é assim, não adianta querer fazer um negócio e não dar o sangue para conseguir, né? Tudo tem que ser até o fim. E hoje eu sou uma pessoa que eu deito à noite e fico pensando o que eu posso fazer ainda para ajudar, sabe? Tem horas que é incrível como vem ideias na minha cabeça, de monte que eu posso fazer ainda. Mas eu sei que eu já estou numa idade que, lógico, é normal que a gente vá... a gente pode ter a cabeça boa, mas o corpo não vai junto, né? Não é a mesma velocidade. Mas eu quero ter mais alguns aninhos para estar junto com o Bruno, com a Del e esperar que eles tenham muito sucesso com o negócio. Com certeza, com o trabalho deles, eles vão ter sempre. Muito obrigado, tá? E parabéns, né, de novo para os dois, para todos, para a Del, daqui a pouco ela está aqui também. E vamos estar juntos, tem mais coisas aí para a gente contar depois do Dom Carlini também. Muito bom, eu agradeço. Obrigada. It